Vamos lá, gente. Estamos aqui no final do curso. A gente merece um resumo, né? Muita coisa, muita tecnologia, bastante coisa para vocês pensarem. Você que está iniciando nessa maravilhosa carreira. Então, eu vou fazer um resumo para você, tá? Principalmente das carreiras, né? Então, aqui o que eu quero fazer com vocês é um resumo das carreiras de dados para que vocês possam ter bastante base para escolher uma, né? Então, vamos lá. A primeira, galera, arquiteto de dados, né? O arquiteto de dados. Então, olha lá, os 9 principais pontos que eu considero de um arquiteto de dados. Ter uma visão completa do ecossistema de dados. Claro, né, você precisa ter uma visão completa aí de todo o ecossistema. É a pessoa que vai arquitetar o ecossistema. Então, nada mais justo que você ter uma visão completa dos dados aí do seu ecossistema. Ter uma especialização clara em uma ou mais plataformas cloud. Obviamente, gente, vocês precisam disso, tá? Precisam ter uma especialização clara em uma ou mais plataformas. Eu não estou falando aqui de certificação e nem de faculdade, tá, gente? Mas uma especialização que você realmente vai estudar, que pelo YouTube, pelas páginas dos cloud providers. Então, você precisa realmente ter uma especialização muito clara de um cloud ou mais, tá? Entender o ciclo de vida dos dados como mais ninguém. Óbvio, a gente falou lá, né, perto da aula 14, 15, do ciclo de vida do dado. O arquiteto, gente, tem que dominar o ciclo de vida do dado, né? Não dá para ser um arquiteto de dados sem entender profundamente o ciclo de vida do dado, tá? Ser construtor e embaixador dos dados na empresa, mas que, claro, vocês precisam, né? Quem opta, né, por essa carreira precisa ser embaixador dos dados. Saber identificar gaps de construção de peças de dados ou de entidades de dados. Isso é fundamental, gente. O arquiteto de dados tem que saber identificar gaps de construção. Ele vai olhar para aquele mapa grande e falar: opa, peraí, aqui está faltando governo, aqui está faltando segurança, aqui está faltando qualidade do processo e assim por diante. Tem que saber identificar esses gaps. Liderar a execução de modelos de maturidade da empresa, né? Então, é fundamental que o arquiteto de dados lidere o modelo de maturidade da empresa onde ele está. Você tem que sempre buscar evoluir o modelo de maturidade de dados da sua empresa. Saber como funciona o negócio. Mas que, claro, né, gente? O arquiteto precisa saber onde ele está inserido. Não profundamente como engenheiro, que a gente vai ver isso. O engenheiro precisa saber muito mais onde ele está metido. Mas o arquiteto de dados precisa saber que se eu vendo alface, eu não vendo carro, né? Eu vendo alface e como funciona a venda de alface, né? Minimamente. Ser conhecedor de programação Python, R, de linguagem de programação SQL e entender de CI/CD, que é integração contínua e entrega contínua. Isso tem muito sabor de DataOps, né? Integração contínua e entrega contínua, mas o arquiteto de dados ele precisa ter a visão completa do ecossistema, não esquece disso, né? Então tem que entender um pouco de Python, de R sim, e tem que entender um pouco de CI/CD, que é fundamental. E conhecer muito de microserviço e infraestrutura como código, né? IAC, que é como a gente constrói hoje infraestrutura. Precisa saber. Talvez não meta a mão na massa aí diretamente, né? No microserviço, no IAC, mas precisa saber como constrói, porque como senão, como que você vai liderar? Certo? Esse é o arquiteto de dados. Vamos lá. O engenheiro de integração de dados. Olha só, aqui eu estou falando do engenheiro de integração. Ter uma visão das necessidades do negócio. Claro, o engenheiro de integração ele precisa ter uma visão. Ele não precisa saber exatamente, mas ele precisa ter essa visão. Saber como organizar os dados para que faça sentido. Olha só, galera, isso é muito importante, né? Entender o ciclo de vida dos dados. Isso também, todos, na verdade, quase todos os perfis precisam entender do ciclo de vida dos dados, tá? Ser construtor da qualidade de processos de dados. Isso é fundamental. O engenheiro de integração ele precisa estar preocupado com a qualidade do processo, principalmente das fontes de dados que tem a sua companhia, porque ele é um engenheiro de integração, por isso que a gente fala de fonte. Entender como funciona, olha lá, o quinto, né? Entender como funcionam as fontes da empresa, suas conexões e como estão operando, galera, isso é fundamental. É o engenheiro de integração, então ele precisa entender como as fontes da empresa funcionam. Se ele não entende isso, ele não é um engenheiro de integração. Isso é fundamental. Ele entender o que está acontecendo dentro das fontes da empresa.
Entender como a empresa quer analisar os dados em tempo real ou em tempo passado também fundamental, certo? Ele precisa entender disso, ele precisa saber como a empresa quer analisar os dados. É em tempo real? É no tempo passado? É near real time que a gente fala? Por quê? Porque isso vai determinar muito o entendimento da fonte. Se eu quero em real time, né, o tempo real que a gente fala em português, ele vai ter que chegar lá para a fonte e falar, cara, não me serve a velocidade que você tem, a gente precisa aumentar essa velocidade. Então, a 5 e a 6 são fundamentais para o engenheiro de integração. 7, ser conhecedor de programação Python, R, linguagem SQL e entender o CI/CD, né, integração contínua e entrega contínua. Novamente, tem um sabor muito forte isso de DataOps, né? Mas também o engenheiro de integração precisa entender um pouquinho, galera, de programação CI/CD, tá? E, obviamente, entender o microserviço e o IAC, né? Infraestrutura como código. Precisa entender dos dois também, tá, gente? Vamos lá, então agora a gente vai falar do engenheiro de dados. Olha só, né? Aqui a gente falava do engenheiro de integração e agora a gente fala do engenheiro de dados. Olha que o engenheiro de dados tem uma carga adicional aí, né, na nossa lista. Ter uma visão das necessidades do negócio. E agora sim, gente, o engenheiro de dados ele precisa conhecer o negócio onde ele está inserido, mais do que o arquiteto, porque o engenheiro ele desenvolve, ele entrega, mais que desenvolve, perdão, ele entrega conhecimento, ele entrega entidades que a galera do data science depois vai consumir. Então ele precisa saber onde ele está inserido, certo? Saber como organizar os dados para que faça sentido. Lógico, ele está desenvolvendo, ele precisa agrupar os dados em domínios, em fontes, em datamarks. É o cara ali que vai dar sentido para todos esses dados, né? Entender o ciclo de vida dos dados, como eu comentei, quase todos os perfis precisam disso, né? Ser construtor da qualidade do processo de dados, mais que claro, ele precisa realmente ser construtor da qualidade do processo de dados. Entender como funciona as consultas e transformações de regras de negócio. Fundamental, gente. Se você quer ser engenheiro de dados, você precisa dominar o ponto 5, tá? Entender como funcionam as consultas e transformações de regras de negócio. Como eu calculo meu estoque? Como eu calculo minha venda? Tem alguma coisa que eu vou colocar aí dentro? Como eu calculo meu forecast? Como eu calculo o retorno, meu ROI? E assim por diante, tá? Tem que entender o ponto 5, senão não dá para ser engenheiros de dados. Cuidar do governo de dados e exigir que sejam feitos. O engenheiro de dados, ele não mete a mão especificamente na parte de governo de dados, mas ele usa. Então ele precisa falar para a galera do governo, falar, ei, como que eu faço isso? Entende? Então ele tem que cuidar do governo. Não desenvolver o governo, mas sim cuidar do governo, tá? Organizar as entidades de dados para que o consumo seja feito da melhor forma possível. Vinculado um pouco com o 4 e com o 5, eu preciso organizar os dados da forma que faça sentido. Não adianta começar a cruzar cliente com material, né? Ou material com, não sei, com caixa, fluxo de caixa. Ou seja, ele tem que organizar os dados da forma que o negócio entenda, que ele possa entregar isso do outro lado redondo, tá? Então ele realmente precisa ter esse sentido de organização, né? Ter um feeling de ser, esse dado aqui não faz muito sentido, tá? Saber modelagem de dados, Big Data ou não, tá? Fundamental, gente. Você está programando tudo isso. Olha só, se você é um engenheiro de dados, né? Você está programando tudo que tem aqui. Então você precisa saber de modelagem de dados, seja no contexto Big Data ou não, seja no contexto tradicional que ainda vive e vai viver por muitos anos ainda, tá? Profundos conhecimentos de transformação de dados de linguagem SQL são fundamentais. Claro, se você precisa entender como funciona a transformação de dados, você precisa saber transformar os dados, que é com linguagem SQL e também com um pouco de linguagem Python e R, que é o número 10, né? Ser conhecedor de programação de Python e R e linguagem SQL. E entender também de CI/CD, né? CI/CD, que é a integração contínua e entrega contínua. Novamente, isso é muito DataOps, mas ele precisa entender pelo menos o que está acontecendo ali. Entender também um pouco de microserviço, que é o nosso IAC, né? Infraestrutura como código. Belezinha, vamos para o próximo. Analista de dados, olha só. Analista de dados tem que ter a visão do negócio. E, gente, para ser analista de dados, vocês têm que ser o negócio. Tá? Então aqui pesa muito mais ainda o analista de dados entender o negócio, né?
Saber organizar os dados para que faça sentido de forma visual. Outra coisa fundamental de um analista de dados é saber transmitir o conhecimento. Saber realmente armar um bom dashboard para que a galera entenda de primeira, né? Eu olho o dashboard e falo, ah, legal, né? Então entendo. Entender o ciclo de vida dos dados, que já falei que quase todos os perfis têm que entender. Ser construtor de dashboards, relatórios que ajudam o negócio a tomar decisões. Gente, que fundamental, tá? Tem que construir dashboard, tem que entender também do número 5, storytelling. Então, se você constrói o dashboard mais ou menos, meia boca, ninguém vai comprar o seu serviço, tá? Você tem que saber de storytelling. Não dá para construir dashboard meia boca hoje em dia, gente. Vocês precisam, se você escolher a profissão de analista de dados, perdão, você tem que ter a visão do negócio, você tem que saber construir um bom dashboard, você tem que entender o que a galera está precisando nesse momento para tomar a decisão de negócio, tá? Saber realizar a ponte entre o técnico e traduzir isso em decisões de negócio. Olha só, isso também vai muito do que a gente falou aqui em cima. É muito importante, tá? Você tem que entender o técnico, olhar para aquele, ah, legal, isso é assim como o negócio quer escutar, assim, dessa forma, tá? Entender de SQL e modelagem de dados. Tem que entender. Talvez você não meta a mão direto nisso, né? Como o engenheiro de dados que está ali realmente mão na massa. Mas você precisa entender, você precisa saber ler uma query, porque senão você está frito, né? E conhecer as plataformas de visualização muito, muito bem. Power BI, Click, Tableau, o próprio Excel, gente. Vocês precisam saber Excel se vocês forem ser analista de dados muito bem. E assim por diante. Aí um monte hoje, né? Mas Power BI hoje é que está ganhando aí a luta, né, das plataformas de visualização. Escolhe uma, seja pró em uma e depois tem que ampliar o seu conhecimento aí para as outras, né? Muito bom, vamos lá. Data Science, né, ou em português, cientista de dados. Matemática e estatística como ferramentas principais. Não tem discussão aqui, gente. Se você não gosta de matemática, se você não gosta de estatística, sinto em te dizer que você não pode ser um data scientist, tá? Ou você tem que se forçar a gostar. Não dá. Você precisa saber de matemática e você precisa saber de estatística. Não tem como fugir dessas duas matérias, tá? Leandro, é tudo de matemática, tudo de estatística? Não, não é tudo. Mas sim você precisa manjar. Né? Você precisa saber quando a gente vê uma função de regressão linear, né? Você precisa saber de derivada, integral. Você precisa saber dessas coisas, gente. Precisa saber. Novamente, você não precisa cursar uma faculdade de ciência da computação para saber isso, mas você precisa, né, ler, se interessar pelo tema, comprar alguns livros, etc, etc. Né? Precisa se inteirar do que passa nesses dois mundos. Entender de programação, principalmente R e Python. Galera, não dá para ser data science sem programar. Tá? Não tem como. O 1 e o 2, se você não gosta de programar, se você não gosta de matemática e estatística, tá fora. Busca outra profissão do data science para ser especialista, porque não dá. O 1 e o 2 é fundamental, vocês precisam saber disso. Saber como organizar os dados para que faça sentido de forma preditiva. Olha só, a diferença do analista de dados, o data science ou o cientista de dados, ele precisa prever as coisas. Ele precisa entregar um valor agregado sobre matemática, estatística, programação e entregar a bolinha de cristal que a gente viu lá no começo do curso, né? Você que chegou até aqui, lá no começo do curso, essa bolinha de cristal é o data science que entrega, né? Com inteligência artificial, com muita programação. Então precisa entender dos modelos preditivos de dados. Saber consumir os dados de forma avançada. Então, óbvio, se você está com matemática, programação, formas preditivas de dados, é obviamente que você precisa saber consumir os dados de forma avançada e não a forma básica que consome um analista de dados e um engenheiro de dados. Entregar conhecimento para a empresa. Isso é importante, gente. Lembra que a gente viu que era conhecimento. Conhecimento é dado, que se transforma em informação, que se transforma em conhecimento. O que o data scientist necessita entregar é conhecimento. Não vai me entregar o dado cru ali, né? Ou entregar o trabalho mais ou menos. Fala, toma essa tabela aí que eu calculo. Não dá, gente. Precisa entregar o conhecimento completo, tá? É por isso que vocês são, ou que essa carreira chama cientista de dados, né? Entregar decisões estratégicas baseadas nos dados da empresa, claro. Né? Entregar algumas decisões. Se você está entregando conhecimento, você está entregando decisões estratégicas. E entender de microserviço e IAC.
É fundamental? Não, mas você precisa entender um pouco de microserviço e um pouco de IAC, certo? Vamos lá, o próximo. Analista de governo de dados. Entender o ciclo de vida dos dados, gente, fundamental, certo? Se você vai ser um analista de governo de dados, entender o ciclo de vida dos dados é o mínimo que você pode fazer, tá? Ter um feeling cultural dos dados na empresa, gente, porque governo de dados, lembra quando a gente falou, ele tem duas caras, ele tem uma cara cultural e ele tem uma cara técnica. Então, é um cara que ele está inserido sim no tecnicismo, mas ele tem essa visão cultural, ele tem esse feeling cultural da empresa. Organizar o ciclo de vida dos dados de forma que toda a organização entenda. Outra coisa fundamental para um analista de governo de dados é entender, né, como que isso funciona e organizar de uma forma que todos na empresa, na organização, utilizem o ciclo de vida dos dados. Não basta só entender, tem que aplicar. Né? Porque olha só, um arquiteto de dados também aplica, mais ou menos, o engenheiro de dados, mais ou menos, o analista, mas o cara de governo, ele tem que aplicar na prática o ciclo de vida dos dados. Ele tem que saber onde estão os dados, no momento espacial, no momento de tempo exato, porque senão não vai funcionar. Criar o catálogo de dados também. Outra coisa fundamental para o analista de governo de dados é saber criar um catálogo de dados. Criar KPIs para medição, certo? Criar aí homologação de dados e assim por diante. Ele tem que saber criar o catálogo de dados. Estar preocupado com a coerência de consumo e com a qualidade de cada consulta de dados. Olha só, coerência e qualidade são duas características do analista de governo de dados. Ele precisa deixar coerente o ecossistema de dados, ele precisa ter qualidade dentro dos dados. Manter a ordem dos dados em todas as formas, exigir um mínimo de qualidade dos desenvolvedores de dados. Isso também é fundamental, gente. Quando a galera está desenvolvendo lá, o engenheiro, o data science, com a cabeça baixa, né? O analista de dados, o cara que é responsável de falar, ei, para um pouquinho, a qualidade, cara, você está esquecendo. É isso, tá? É o analista de governo de dados, é esse perfil. E, finalmente, né, entender de plataformas como Informática, Colibra e a Alation, que são as plataformas de governo de dados. Gente, vocês precisam ser especialistas em algumas dessas, né? A Alation, Colibra, Informática são as mais famosas, mas existe um monte aí de plataforma de governo de dados. Vamos lá. Analista de segurança de dados. E o analista de segurança de dados, para fechar aqui, né, a lista do que a gente tem, é conhecer da DLP, Data Loss Prevention, perdão. Então, prevenir, né, a perda de dados. Prevenir a perda de dados é fundamental. Conhecer dessa técnica DLP é fundamental para um analista de segurança de dados. Entender a engenharia de segurança de dados também fundamental, gente. Tem uma engenharia que é a engenharia de dados, que a gente já viu que é do engenheiro de dados. E tem outra engenharia, que é de segurança de dados, que o analista de segurança de dados precisa entender. Ele precisa estar aí, né, firme e forte, entendendo tudo o que é a engenharia de segurança de dados. Entender de ofuscação e criptografia de dados. Fundamental hoje, gente. Um analista de segurança de dados precisa saber de técnicas de ofuscação e de criptografia de dados, porque hoje, com a DLP, né, que a gente tem aqui em cima, mais a engenharia de segurança, não dá para trabalhar com os dados em claro, que a gente já falou aqui no curso. Você tem que ofuscar e criptografar os dados mais importantes da companhia. Entender profundamente, olha só, profundamente a lei de proteção de dados pessoais. Gente, isso veio para ficar. O analista de segurança de dados tem que ter na ponta da língua tudo que é lei de proteção de dados pessoais, né? Da sua empresa, da galera, dos seus clientes, dos seus provedores, tem que ter, tá? Não pode vacilar aqui. Um analista de segurança de dados que hoje não sabe isso, não é analista de segurança de dados, tá? Ser conhecedor de programação Python, R, linguagem de programação SQL, entender de CI, CD, são fundamentais? Não, mas ajudam muito a entender um pouco disso, tá? Entender de microserviço e IAC também é fundamental? Não tanto, mas ajuda muito, principalmente IAC. O IAC ajuda muito na lista de segurança de dados, verificar vulnerabilidades. Então, você precisa saber um pouco de IAC, sim, para detectar as vulnerabilidades. E ter um sentido proativo aguçado, e esse é importantíssimo.
O analista de segurança de dados, gente, tem que ter um sentido proativo aguçado. Ele não pode esperar o caos cair sobre a Terra. Ele precisa sempre estar um passo adiante. Então, se você é desse perfil que prefere ficar ali, né, mais ali no dashboard, mais ali esperando que alguém te dê instrução, a carreira de analista de segurança de dados não é para você. Você precisa ser proativo diariamente, porque os ataques estão aí e levam muitos dados das companhias. Vamos lá, gente. Então aqui eu fiz um resumo, né, uma tabelinha para vocês entenderem dificuldade técnica, dificuldade funcional e dificuldade em plataformas. Na minha opinião, tá? Cuidado aí que essa é minha opinião de profissional aí, né? Tenho mais de 20 anos nos dados e eu acho que a tabela deveria ficar assim. Arquitetos de dados, dificuldade técnica média. Dificuldade funcional alta, dificuldade de plataformas altíssima, porque você precisa manjar muito de plataforma cloud, muito de peças de dados. Engenheiro de integração, dificuldade técnica alta, dificuldade funcional média e dificuldade em plataformas baixa. O engenheiro de integração precisa manjar mais dos fontes, não tanto de plataformas mais que está dentro do nosso data lake. Engenheiro de dados, dificuldade técnica alta, dificuldade funcional média e dificuldade de plataforma média. É uma carreira que exige bastante. A gente viu que tem bastante itens aí, né? Então é uma carreira que exige sim, dá um trabalhinho, né? Você conseguir ser experto nisso aqui, né? Ser aí, dominar completamente, ser o expert, né? O ninja, o cloud ninja que a gente fala hoje em dia disso. Analista de dados, vamos lá. Analista de dados, dificuldade técnica média, dificuldade funcional alta. Por quê, galera? Lembra que você precisa saber do negócio. Você precisa traduzir as coisas. Então, é alta, sim, dificuldade funcional. E dificuldade de plataformas é baixa, tá? Dificuldade de plataformas de visualização hoje em dia é bem baixa. Não tem muito aí que reclamar. Data Science ou cientista de dados, né? Dificuldade técnica, na minha opinião, gente, altíssima, tá? É altíssima. Você precisa manjar de muita coisa, de programação, matemática, estatística. Então, dificuldade técnica, na minha opinião, é altíssima. Dificuldade funcional alta e dificuldade de plataforma média. Você tem que manjar mais de programação, então de plataforma mesmo não precisa muito, né? Analista de governo de dados. Dificuldade técnica baixa, dificuldade funcional altíssima, né? O analista de governo de dados precisa ter isso no sangue, né? Analisar as coisas funcionalmente é altíssimo. E dificuldade de plataformas é alta, gente, tá? Realmente aqui é uma profissão que exige bastante no funcional e em plataforma. Analista de segurança de dados. Dificuldade técnica alta, dificuldade funcional alta, dificuldade em plataforma média. Repara que tem dois altas, né? Uma seguida da outra. Técnica e funcional, realmente você precisa manjar. E por último, gente, eu queria te deixar um quadrinho, né? Que compara um pouco aqui os salários, tá? Os salários da galera. Eu tô gravando esse curso, gente, em 2022. Então, se você tá vendo esse curso posteriormente, talvez isso já não tenha mais sentido. Mas essa tabela é de 2022, né? E eu coloquei aqui, atenção, pode variar, né, pela sua formação, pela quantidade de idiomas que você fala também. Sua formação inclui tudo que é diplomado, tudo que é pós-graduação, né? Se você tem uma maestria, se você tem aí um magíster, se você tem um doutorado e assim por diante, se você tem mais de uma faculdade. Então isso sim pode influenciar. E principalmente os idiomas que você fala. Se você fala um, dois, três, né? Isso vai variar. Se você fala só um, claramente você vai ganhar menos. Dois, já aumenta um pouquinho, três e assim por diante, né? Como qualquer profissão, eu acho, né? Então vamos lá, olha só, a gente pode ver que os maiores salários estão entre os arquitetos de dados e os data scientists, os cientistas de dados, né? Então olha lá, é onde você pode chegar a ganhar mais em empresas grandes, tá? Em empresas grandes você pode chegar a ganhar mais. Em empresas de médio porte, tá aqui, ó, 15 mil que você pode chegar a ganhar com as duas profissões. E empresas de pequeno porte, você pode chegar a ganhar até 8 mil. E aí sim, você pode ganhar a mesma coisa como analista de governo de dados e analista de segurança de dados, né? Pausa um pouco o vídeo, analisa a tabela, vê aí se faz sentido para você, mas hoje é mais ou menos isso que ganha a galera de dados. Agora aqui uma observação muito importante. Não escolha uma profissão, gente, não escolha uma especialização de dados pelo valor que você pode ganhar.
Tá? Isso é um erro muito comum. Ah, então peraí, você é arquiteto de dados e você então cientista de dados, né? Porque é o que paga mais. Na verdade, gente, isso é, novamente, isso é hoje, 2022. Cuidado, porque o mercado às vezes vira, tá? Do dia para a noite, aí o engenheiro de dados pode estar ganhando mais, um engenheiro de integração também, e vai depender muito da sua capacidade de querer vencer no mercado, gente, na sua vida pessoal mesmo, abrir uma empresa, qualquer coisa, né? Lembre-se também que isso é variável, né? Dependendo do que você, quantos idiomas você fala, quantas variáveis de formação você tem também. Então, cuidado com isso. Não escolha uma profissão pelo salário, porque senão você vai se frustrar. Se você for para uma carreira de arquiteto de dados ou de cientista de dados só porque paga mais, efetivamente, quando você vai estar no seu dia, você vai estar frustrado no seu dia a dia. Você vai estar no seu dia a dia aí de mau humor, não gostando do que você faz, porque eles são bem diferentes. A gente acabou de ver que cada um tem a sua particularidade, né? Tem pontos em comum, sim, obviamente, mas cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu valor, certo? Então, esse valor que eu digo não monetário, cada um tem o seu valor dentro da companhia. Então, escolha uma profissão que você goste. Você escutou esse curso inteiro, tá, né? Chegamos até aqui. Mentaliza bem isso e veja o que realmente te faz mais sentido, certo? É isso aí, galera. É isso que eu queria deixar. Vamos para a próxima aula. A gente se vê.